Olá, alunos! Essa é a nossa primeira aula nessa modalidade à distância. Eu imagino que vocês, assim como eu, estão ansiosos, para a vida voltar ao normal, para as coisas voltarem ao normal, a gente poder ter aula novamente, mas enquanto isso, a modalidade é à distância, essa é a nossa primeira aula. Para essa primeira aula eu preparei então uma aula de África, para falar sobre a África. A gente vinha falando bastante sobre desigualdade social, sobre pobreza, a gente vinha falando bastante lá do IDH, os países subdesenvolvidos, e agora a gente começa a falar especificamente sobre a África, Tentei fazer um desenho aqui sobre a África, para a gente dar uma olhadinha, e a gente começa falando sobre a África, falando especificamente sobre os aspectos naturais da África. Então vamos junto, pode ser? Eu vou pedir para te abrir aí no teu livro, na página 261 é onde começa essa parada, mas a gente vai na 262 aqui, ó, 262, tá vendo aí? Não sei se aparece aí na câmera, mas 262, onde começa ali a posição geográfica da África, tá? 262. Eu vou pedir para a Milena ler para nós esse aí que tu gosta. Não, sacanagem, olha só, o que a gente vai fazer então? 262 começa a parte da posição geográfica. Eu tentei colocar nesse mapa, eu sei que tá uma loucura aqui, mas eu tentei colocar o máximo de informações possíveis em um único mapa. Onde eu coloquei aqui, então, questões da posição geográfica, isso era um mapa da África, a ideia era ser um mapa da África, o relevo, o clima, a vegetação, a posição geográfica, tá? Então, eu vou trabalhando em cima desse mapa e vai ficando mais claro, eu espero, tá? Pode ser? Vamos começar, então, pela posição geográfica. Bom, a África é um dos maiores continentes do mundo, A África ela é separada em milhares de países, milhares, professor? Em vários países, a gente vai estudar um pouco melhor mais para frente sobre a divisão da África, mas sobre a posição da África, é muito interessante a gente ver que a África ela é muito grande no sentido norte-sul. Isso faz com que ela seja atravessada por 3 linhas principais. Linha do Equador, bem ao meio da África, Trópico de Câncer ao norte e Trópico de... Exatamente, Trópico de Capricórnio ao sul, eu tenho certeza que vocês falaram aí. Então essas 3 linhas separando a África explicam um pouco por que a África tem uma diversidade tão grande de vegetação, uma diversidade tão grande de climas, uma diversidade tão grande de espécies animais. Também tem a ver com o clima, a gente já vai chegar lá. Mas lembrando que a África, então, ela é ao norte, a gente vai ter a Europa, separado apenas pelo Mar Mediterrâneo, tu pode olhar aí no livro. O Mar Mediterrâneo é a única coisa que separa, e tu tem um estreito chamado Estreito de Gibraltar, bem na pontinha aqui da África, o Estreito de Gibraltar, poucos quilômetros que separam a Espanha de Marrocos, tá? Cidade de Ceuta e Melilla, ali em Marrocos, para a Espanha. Perfeito? São poucos quilômetros. Professor, dá para enxergar olho nu? Acredito que não, mas são poucos quilômetros. Inclusive, tem provas de natação também que fazem essa travessia no Estreito de Gibraltar. A Nordeste, a gente vai encontrar, então, o Mar Vermelho, que separa a África do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, aquela região ali do Omã, da Arábia Saudita, enfim. Perfeito? A gente tem o Oceano Índico à direita, à esquerda aqui, agora sim, a oeste a gente tem o Oceano Atlântico. Lembrando que a África e a América eram um único continente, lá naquela ideia de deriva continental, era um único continente, e os dois se separaram, formando inclusive todos os morros que a gente encontra aqui em Balneário Camboriú e Camboriú. Olha ao redor aí, vai aí na janela e dá uma olhada, ó. Eu consigo enxergar até o Pico da Pedra aqui. Isso tudo é formado, meus queridos, por choque na separação entre esses dois continentes. Lembrando também que à direita a gente tem a principal ilha da África, que é a ilha de Madagascar, separada pelo canal de Moçambique, que é um canal muito navegável. Falando em canal muito navegável, meus queridos, olha só, eu botei aqui um outro estreito, que é por onde passam muitos navios, que é o Estreito Bab el-Mandeb. Que? Bab el-Mandeb. Esse estreito, gente, faz parte da rota petrolífera. Nesse estreito passam vários navios petroleiros. Inclusive aqui tu tem a atuação de vários piratas. Sim, de verdade, piratas. Professor do Caribe? Não, piratas
da Somália, né? Piratas da Somália, aparecem inclusive num filme aí, e aí a gente sente saudade de estar na aula, né? Porque a gente lembra do filme e daqui a pouco, bum, o Heitor já está... Então, assim, a gente já lembra, vários já nos lembra, mas, se não me engano, é Capitão Phillips o nome do filme, bem massa também, que mostra a atuação desses piratas, eu ia falar desses fantasmas, não, desses piratas nessa região, Estreito Bab el-Mandeb, aqui no Oceano Índico, liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico, bem na Somália, onde é muito pobre. Lembra da Somália? A gente olhou em aula, acho que quase todas as turmas eu fiz isso, a gente abriu Somália, lembra? Eu não coloquei mais nada, eu só coloquei Somália e apareceu Somália, pobreza. Lembra disso? E é bem nessa região aqui, nesse estreito Bab el-Mandeb. Parei, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acho que tá tudo certo aqui. Beleza. Vamos lá, então vamos começar a falar um pouco, então, aqui, ó, página 262, essa parte da posição geográfica. Página 263, aqui ó, página 263, a parte do relevo. O que a gente sabe sobre o relevo africano? A gente sabe que predomina relevos baixos. Por quê? Porque na África, né, tu não tem uma grande atuação de placas tectônicas, com uma exceção que eu já vou falar. Então vai predominar relevos baixos. Eu separei em três, ó, norte, noroeste e leste. O norte da África, meus queridos, é essa região que está pintada em laranja e amarelo. É uma região onde a gente tem a presença do quê? Tu sabe? Do deserto do Saara. Aqui, deserto Saara, e aqui é o Sahel, a gente já vai ver isso. Mas aqui, nessa região, vai predominar relevo de planaltos e planícies, relevos baixos. A gente não tem grandes montanhas dentro de um deserto. Ah, professor, e aquelas dunas? Não, dunas não são grandes formações de relevo, são baixas, tá? Formando, então, pequenos planaltos e planícies no norte. Já no noroeste da África, essas coisinhas aqui que parecem uns chifrezinhos aqui da África, não sei se aparece bem aí na câmera, mas aqui são um conjunto de montanhas chamado então Cordilheira do Atlas, tá? Que é o único maior grande cordilheira que a gente tem aí na África, tá? É bastante importante porque ela protege também de ventos. Aqui tu tem uma grande população acima aqui, né, do Planalto, porque protege dessa área desértica aqui. Depois, meus queridos, por último, a gente tem o leste. E aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Se tu já estiver viajando, que eu te conheço, eu sei que tu está viajando, para o vídeo, dá um pause, vai lá, pega uma água, pega um suco e volta. Porque eu te conheço, eu sei que tu está viajando. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é um PQP. A leste. Porque a leste a gente tem o Great Rift Valley. Olha que bonito, olha, professor, Great Rift Valley. Ou o Grande Rift Valley, a área de Rift. O que é isso? É a área de separação de placas. No leste da África, tu tem a placa Somali. Inclusive, vira a página aí, meus queridos. Tem um desenho sobre isso, eu acho. Tem, deve ter. Aqui, ó. Página 264, tem um desenho sobre isso. Rift Valley. Rift Valley. Anota aí na tua cabeça, Rift Valley, que é o quê? É a placa Somali indo para aquela região lá e a placa africana indo para essa região aqui. A placa africana se afastando. Então o que tu tem? Olha só, ó, aqui, e ainda tu tem a placa, né? Essa placa, a placa ali que é do Oriente Médio, a placa árabe, perdão. Essas três placas se afastando, gente, literalmente as placas se afastam, faz surgir ali uma área de afastamento entre placas tectônicas. Professor, então aqui, isso aqui vai se desprender da África? É possível. Assim como lá na placa árabe se desprendeu, aqui também é possível se desprender da África. Claro que vai levar milhões de anos, mas a ideia também é se desprender. Professor, e aqui o que vai ter? Um vazio existencial? Não. Quando se afastar, vai surgir o magma. Esse magma ele vai solidificar, vai ficar durinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, ó. Ó, então tu tem uma placa aqui, beleza? Essa placa se afasta para cá e essa placa se afasta para cá. Abaixo dessas placas tectônicas, vocês já estudaram que existe o quê? Magma. Esse magma, ele vai acabar chegando na superfície. E quando o magma chega na superfície, queridos, é aí que ele vai se solidificar. Ele vai solidificar, né? E aí, nesse solidificar,
vai acabar formando novas rochas, tá? Então tu tem um afastamento dessas placas, vai ter uma quebra bem aqui onde eu pintei de branco aqui, ó. Aqui vai ter um afastamento, né, nessas placas, e aí vai ter provavelmente surgimento de uma outra ilha muito grande ali na África, tá? A zona de Rift Valley. Isso é muito interessante também para vocês entenderem, perfeito? Depois da questão do relevo, eu gostaria de falar com você sobre a questão do clima. Professor, mas tem hidrografia. A parte da hidrografia, gente, a parte do clima é 266. A parte da hidrografia é importante saber os dois principais rios da África, tá? Que é o Rio Nilo e o Rio Congo. Os dois são os dois principais rios da África. Eu não vou dizer que são os únicos, mas são os principais. O Rio Nilo... Beleza, queridos? Voltando então, deu um cortezinho aí. Estava comentando sobre os dois principais rios, o Rio Congo e o Rio Nilo, perfeito? Que são os dois mais importantes, né? Principalmente ali o Rio Nilo na sua foz, onde é o crescente fértil, mas o Rio Congo também é muito importante para toda a população que vive ali naquela região central da África, nessa região próxima à linha do Equador. Fora esses dois rios, então, tu tem que saber sobre a questão do clima da África, né? O que precisa saber, professor, sobre o clima da África? Bom, precisa saber sobre os principais climas da África. Bom, a África, como eu te falei, ela tem uma diversidade muito grande de climas devido à sua posição, ao fato dela ser muito comprida no sentido norte-sul, né? Mas os principais climas que a gente tem da África é o clima árido, semiárido, o clima de altitude e o tropical. Esses são os principais climas da África. Claro, quando a gente fala da África, a gente lembra do clima árido do deserto Saara. Qual é a característica do clima árido? Sem chuva, né? Temperaturas altas durante o dia e temperaturas baixas durante a noite. Por que isso acontece, professor? Essa diferença muito grande de temperatura acontece devido à falta de água, porque a água ela ajuda a estabelecer a temperatura, e muita areia. A areia ela aquece muito rápido, mas a areia ela resfria muito rápido também. Então aqui a gente tem a principal característica, a ausência de chuva. Perfeito? Já aqui tudo que está aqui em laranja, meus queridos, é o deserto do Saara. Já aqui embaixo, conforme aparece aqui no mapinha da página 266, para quem não está achando, deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia aqui. O principal deserto da África é o deserto Saara, mas existem esses três grandes desertos aqui na África. Também te chama a atenção sobre o Sahel. Sahel, professor, é essa regiãozinha de amarelo aqui, tu tá vendo? Essa regiãozinha de amarelo. No Sahel, gente, nessa região em amarelo, a gente tem a presença de um clima semiárido. Semiárido é um clima muito seco, não chega a ser árido, não chega a ser aquela coisa, mas ele é um clima, sim, muito seco, certo? O Sahel, gente, ele está caminhando, é uma área de transição para o clima árido. Logo abaixo, a gente tem a presença do clima tropical próximo à linha do Equador, onde a gente tem a floresta do Congo, né? Isso é muito legal também, toda essa floresta aqui. Então a gente tem clima tropical, com chuvas abundantes, grandes rios, vegetação densa, fechada. E abaixo a gente tem o clima de altitude com uma altura maior, né, devido à presença de relevo um pouco maior, de planaltos um pouco elevados. Então a gente tem um clima um pouco mais ameno, porque a gente tem principalmente essa questão da altura ser um pouco maior. Perfeito, queridos? Então aqui algumas das características da África. E eu deixo de tarefa para vocês, te liga, eu vou colocar lá na nossa atividade também, lá no Google Classroom. Eu deixo de tarefa para vocês a nossa página, ó, não coloca a mão na boca, né, professor? Eu coloco para vocês então a tarefa da página 272, tá? É o exercício 1 e 2, vai até a 273. Eu vou colocar ali depois explicadinho para vocês, mas é a página 272. Depois basta tirar uma foto e colocar ali no Classroom que eu já estou conferindo com vocês. Perfeito, queridos? Certo? Valeu, até a próxima e um abraço!